Bom dia, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa aula de inglês e hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 4. Nós já estamos encerrando o caderno 2, portanto, nesse capítulo nós estaremos revisando aquilo que já foi ministrado nos capítulos anteriores. Além disso, nós também iremos relembrar os sinais das operações de matemática. Temos aqui a nossa imagem introdutória e traz como título um convite para participar de um quiz. Gente, se vocês folhearem o capítulo 4, vocês vão perceber que ele vai apresentar uma revisão e, além disso, algumas atividades com palavras relacionadas às palavras do vocabulário que foram trabalhados nos capítulos anteriores. Vai apresentar um quiz e ditado de palavras. Essas atividades nós estaremos desenvolvendo na nossa plataforma, portanto, não perca as nossas aulas online. E eu vou revisar nesse momento o capítulo 1. No capítulo 1, nós vimos o verbo to have. O verbo to have, ele é o verbo irregular e significa ter ou possuir. Este verbo, ele vai modificar de acordo com o tempo verbal, pessoal. Por exemplo, no presente simples, ele vai apresentar uma conjugação. Já no passado, ele já vai apresentar outra conjugação. E também, no futuro, ele já vai o quê? Modificar. Temos aqui os pronomes, o pronome I, e conjugando o verbo to have, ele fica I have. Já os pronomes he, she e it, quando eu conjugo esse verbo, ele vai apresentar a conjugação has. E para os pronomes you, we e they, ele vai apresentar a conjugação have. Recapitulando, relembrando, pessoal, o pronome I, o verbo fica have. Os pronomes he, she e it vai significar has. Por quê? Esses pronomes, eles estão no singular e significam he significa ele, she significa ela e it significa ele ou ela, mas quando nós estamos trabalhando com animais ou objetos. Já os pronomes you, we e they, eles estão no plural. Eles significam para pessoas, para pronomes no plural. Então, eu vou utilizar a forma conjugada do verbo have. Eu vou utilizar have. Primeira pessoa, eu utilizo have. Segunda, terceira e terceira pessoa do singular, eu utilizo has. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que são os pronomes you, we e they, eu utilizo have. Já, pessoal, no capítulo 2, nós trabalhamos as partes do corpo. Pode-se perceber nessa imagem, vou até aproximar mais ela, que nós aprendemos as palavras do vocabulário relacionado às partes do corpo. Por exemplo, head significa cabeça, toe significa dedo do pé, leg significa perna, mouth significa boca. Neck, ele vai significar pescoço, ear vai significar olhos e ear vai significar orelha. Então é isso, pessoal. Trabalhem bastante essas palavras, revisem, porque no nosso ditado de palavras tem muitas dessas palavras. Então, assim, vocês precisam entender para a gente poder trabalhar essas palavras nas nossas atividades. Já no capítulo 3, a gente trabalhou as fases da vida, que são aquelas 4 fases que é apresentada. Baby, que significa bebê. Nesse período, o que o bebê faz? O bebê geralmente dorme, o bebê chora. Então, assim, ele é bem dependente. E a fase de criança, que significa child, bebê significa baby,
E temos também a fase de adolescente, da adolescência e a fase adulta. Adolescência significa teenage e adulto significa adults. Nesse capítulo 4 também é apresentado os sinais das 4 operações de matemática. Temos minus, que significa menos, times, que significa vezes, plus, que significa mais, e, como já vimos, minus, que significa menos. Pessoal, para complementar, eu vou deixar as atividades que encontram-se nas páginas 28, 30 e 32. Como eu já disse anteriormente, as atividades que estão relacionadas ao ditado de palavras e ao quiz, nós estaremos trabalhando na nossa plataforma, certo? Vocês terão até o dia 6 de julho de 2020 para estarem enviando essas atividades. Tenham uma boa semana.